Então, muita gente fala de comunismo, né, como a parte da pessoa ser vagabunda e receber pelo aquilo que ele não produz, certo? Então aqui como temos o exemplo da casa, né, temos duas crianças, né? Beleza, elas não fazem nada, mas elas recebem uma parte de quem trabalhou, correto? Então, logo podemos afirmar que o quê? Nesse caso aqui, os vagabundos, né, as crianças, certo? Elas estão recebendo sem fazer merda nenhuma, né? Uma parte elas já recebem. Então, automaticamente, né, isso é um ambiente comunista deficiente, que muita gente fala, né? Que não serve, se a pessoa não trabalha, ela não merece. Porém, no capitalismo, a gente tem o caso, né, do rico ajudando o pobre, né? Que é um pobre, por exemplo, a gente tem um morador de rua, tal, você vai lá e doa uma marmita para ele, né? Você dá um valor ali para ele comprar uma comida, alguma coisa desse tipo. Então você automaticamente você já está aplicando o comunismo. Por quê? Se fosse na parte capitalista, você ia querer a meritocracia. A meritocracia você gostaria que essa pessoa trabalhasse para garantir o próprio sustento. E você não ia fazer parte desse comunismo, que é a parte de você poder ajudar quem não trabalha, certo? Então nesse contexto total, essa parte do comunismo ela já está enraizada no ser humano desde que ele nasce. Porque quando ele nasce, ele vai ter que viver no ambiente comum. Né? Ele vai ter que viver num ambiente comunista, onde as pessoas que trabalham mais vão ajudar por quem não faz nada. Tanto é que, se uma pessoa cresce numa casa e não faz porra nenhuma a vida inteira, ela tem direito à propriedade privada dessa pessoa que trabalhou a vida inteira, que é os pais. Né? Um filho, no caso, ele morou a vida inteira ali só na Gozolândia, abusando, usando o dinheiro do pai e da mãe. Se ele morrer, os pais morrer, ele tem totalmente o direito de adquirir aquele patrimônio para ele. Vamos supor, no filho único, no caso. Então ele mereceria esse valor, esse capital, né, na propriedade privada. Pelo capitalismo ele não mereceria, certo? Mas pelo socialismo ele tem a parte desse capital que seria distribuído para ele. Então automaticamente o capitalismo ele é uma forma socialista também, né? Ele tem seus embasamentos socialistas. Por exemplo, se você tem uma empresa, né, uma empresa que abre capital na bolsa, deixa eu abrir aqui. Se você tem uma empresa que abre um capital na bolsa, certo? Você faz parte dessa empresa. Então essa empresa, ela automaticamente é sua também. Por mais que você não contribua tanto com ela, mas você tem participação, tanto no prejuízo quanto no lucro. O sistema socialista é mais ou menos isso. Você também tem prejuízo, você também tem lucro. No caso das ações, né, por exemplo, se você investir 1 milhão, beleza, se essa empresa desvaloriza 10%, você vai perder aí o quê? 100 mil reais, correto? Então você perdeu muito mais do que quem investiu 100 reais. Né? Então isso é justo, você perder 100 mil reais enquanto a pessoa investiu 1 real, ela perder pouco? Na verdade não era justo, teria que ser por igual, ele tinha que perder o mesmo tanto que quem investiu pouco. Né? Mas aí você vê que tem esse problema, né? Que a pessoa que investiu pouco, ela também tem participação, né? Então, quer dizer, volta lá que nem a, a parte da criança. A criança ela não investe muito, né? Na parte da casa quando ela é criança. Ela não contribui, mas ela tem um retorno muito maior. Ela consegue ter um retorno muito maior do que às vezes assim outras pessoas poderiam ter, né? Dessa participação. Então, no caso dessa família, né? Toda criança que nasce, todo ser humano, eu, você, todo mundo, já nasce comunista, né? Da parte, vamos dizer assim, da parte mais folgada do comunista, que é você não trabalhar e ter aquilo que a gente quer. Aí você vai falar, ah, não, mas é uma criança, tudo bem, beleza. Aí você pega o adulto que está morando na rua, ou que passa por necessidade, você vai lá por uma compaixão, por alguma coisa, você vai lá e ajuda. Então o comunismo, na verdade, ele fala mais sobre a parte emocional da pessoa, a parte de colaboratismo, a parte de um bem de cooperativismo, a parte de um bem comum, certo? Uma parte do bem comum entre as pessoas. E não fala só de você ser vagabundo e o outro trabalhar por você, né?
Porque se for desse jeito, se a gente parar para pensar, até o capitalismo ele é socialista, né? Porque ele ainda ele preza por ajudar os próximos, tanto é que você tem um benefício, né? Você tem um benefício de ser capitalista, você pode ter uma fortuna e você fazer uma doação para uma empresa, uma ONG, isso ser reduzido no seu imposto de renda, né? Então, conforme você vai crescer no seu patrimônio, para você ter um benefício social, um benefício do seu capital, você ajuda o próximo, né? Então, querendo ou não, essa parte ela envolve um pouco o comunismo também, né? Que a pessoa ela quer ajudar o próximo, mesmo ela não fazendo bosta nenhuma, mesmo a pessoa que está lá consumindo aquela comida da ONG de algum lugar que não fez nada, que ela só existe, no caso, ela está ali consumindo aquele produto sem fazer nada, só para existir, né? Então a parte do comunismo funciona mais ou menos desse jeito. O conceito no Brasil, no mundo, na verdade, ele tem um conceito já natural comunista. Você entra para a escola, né? Você é doutrinado a dividir com o coleguinha, falar, você tem que dividir o brinquedo, você tem que dividir isso. Nada é privado na escola, né? Tudo é público. Só que assim, o Estado interfere, beleza. Só que o dinheiro do Estado são os dos pais. Então, os próprios pais decidem uma forma de achar justo que todos os filhos comem junto. Então, cada pai ele ajuda, por exemplo, tem um pai, por exemplo, que é pobre, bota o filho na mesma escola de um pai que é um pouco melhor de vida. Só que ele não está preocupado se ele está trabalhando menos e o outro está trabalhando mais. Todos ali, os filhos em comum, eles estão usufruindo de tudo que cada um participou conforme a sua parte de contribuição, né? Conforme ele contribuiu da certa parte que ele quis. Né? Se um pai consegue contribuir de uma parte melhor, ele contribui. Então, o comunismo ele já está enraizado na família brasileira, no mundo. Ele não tem como tirar, por mais que tenha como é que fala, a definição do Estado se intervindo. O Estado é como se fosse uma forma da gente, que é nós próprios, criarmos leis. Porque o ser humano, né, normal, civil, ele reclama de problemas do cotidiano entre as pessoas, né, entre as próprias pessoas do convívio. Por exemplo, meu vizinho tá assim, então tem que ter alguém para intervir, porque eu falando com ele não resolve. Então eles vão nomeiam uma pessoa para representar, certo? Só que o que seria o Estado, né, numa parte comunista? Seria uma pessoa para decidir o bem comum de todos. Por exemplo, as leis são criadas para decidir o bem comum de todos, né? Então, as pessoas, os civis, as pessoas normais, eles nomeiam uma pessoa para representar todo o bem comum que a gente quer. Por exemplo, a pessoa está agredindo tal fulano, então a gente tem que defender esse outro fulano. Cria-se uma lei para defender esse fulano. Quem representa? O Estado, certo? Mas tirando o Estado, né? Vamos supor assim, se a gente tirar o Estado, né, vira uma bagunça, entendeu? Porque cada um vai virar uma lei por si, cada um por si, Deus por todos. E aí virar uma carnificina total, certo? Então, na parte que eu estou falando, no sentido lógico das coisas, né, a gente já vive numa nação comunista e capitalista ao mesmo tempo. Não tem como a gente querer que uma seja diferente da outra. As duas sempre vão estar englobadas. Né? Não existe possibilidade. O fato de nomear, de criar nomenclaturas para decidir o que é, o que não é, isso não vem ao caso. Né? Porque não vai existir uma... A partir do momento que você está numa tribo indígena, certo? Vamos supor, lá não tem a terra de todos, vamos supor, ali é de todos, eu vou ali construir meu barraco ali, o outro constrói o barraquinho dele ali, a oca dele ali e tal. Beleza, mas a partir do momento que você tem a sua oca, aquilo ali já virou uma propriedade privada. Por quê? Pode ser que um outro índio invada, o que vai acontecer? Né? O cara veio aqui e bagunçou aqui a minha oca. O índio vai lá e comunica com o pajé, que é o cara que foi nomeado, né? Ou ele por tradição já sabe como é as normas daquele lugar. Ele vai lá e ele cria um decreto, alguma coisa, para poder estabilizar aquelas pessoas, entendeu? Então ele vai estabilizar de uma forma que não vai ter prejuízo para nenhum lado, né? Vai conversar com todos e pronto. Ali vai ser feita a norma.
Só que a princípio é assim, numas tribos todos caçam, todos cozinham, o que cozinha ajuda quem caçou, e vai assim dividindo as tarefas. Nenhuma tem um peso maior que outra de valor monetário. Por exemplo, você fala assim, o cara que caça, ele deveria comer mais do que a pessoa que lava o prato. Não, isso é dividido entre todos. Cada um às vezes gosta de comer mais, outro gosta de comer menos. Outro tem um ali que é doente, que não pode comer, que não pode trabalhar. Então, mesmo assim, por mais que exista uma pessoa ali que não pode ser apta a trabalhar, né, por algum motivo de saúde, alguma coisa, eles vão estar tendo que fazer por aquela pessoa. Então, você achar que a pessoa é obrigada a trabalhar para ter garantir o seu sustento num sistema comunista, isso é loucura, porque existe pessoas que não trabalham, as pessoas que não vão trabalhar, porque elas têm algumas limitações, entendeu? Então eu queria deixar bem claro isso nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, né? Me dá uma força aí, né? Se você puder me ajudar, mas também se não puder, beleza, eu estou fazendo esses vídeos mais para mim esclarecer meus pensamentos e também tentar tirar uma dúvida de vocês, o que vocês acham, o que vocês têm a dizer. Comenta aí se eu estou falando bobeira, né? Às vezes eu estou viajando, mas é o meu pensamento, entendeu? Sobre o que eu acho do sistema que a gente vive, que às vezes o capitalismo é uma coisa que oprime, e muita gente fala que o comunismo oprimiria muito mais, mas é uma coisa difícil de dizer, porque o comunismo, se operar no sentido intrínseco dele, ele é uma coisa que ele tem mais a agregar na sociedade do que você pegar e falar que o capitalismo, né, seria melhor. Porque você pegar lá dos tempos atrás, na Revolução Industrial, muitos capitalistas que queriam adquirir patrimônios e posses e bens, eles judiavam muito de pessoas, escravizavam, maltratavam, né? Então o capitalismo ele é uma coisa meio egoísta, porque eu quero só para mim, e o que é meu, e eu vou abusar de você até eu conseguir ter o que eu quero, né? E eu não vou dividir. Então o capitalismo ele chega a esse ponto, né? De muitas pessoas sofrerem e não ter nem o básico para comer, né? Então, o comunismo em si não é essa coisa que pintam como se fosse um monstro, né? Porque existe pessoas que têm aquela compaixão de ajudar o próximo mesmo ele não contribuindo com nada. Como eu falei, o capitalismo tem isso, a gente tem o capital, mas independente se a gente se matou para trabalhar, a gente sabe que aquilo ali vai ficar para um filho vagabundo que nunca trabalhou na vida, né? De acordo com a lei e a justiça, vai ficar para ele. Se não ficar para ele, fica para o Estado para dividir para pessoas que não têm condição também, que não trabalharam, entendeu? Então, de qualquer forma, existe essa compaixão, essa não é compaixão, vamos dizer, essa empatia, né, com as pessoas que não têm condição. Passando uma moto aqui. Esperar. Né, as pessoas que têm uma empatia com certas pessoas, né, que não tem condição de trabalhar ou quer viver uma vida na vagabundagem, mas todo mundo tem o direito, né? O trabalho em si ele deixou de ser uma coisa árdua, né? Hoje, por exemplo, todo mundo faz vídeo na internet, virou um trabalho. Eu vou trabalhar hoje, eu tenho um trabalho, por exemplo, eu estou perdendo aqui 13 minutos do meu tempo agora, desculpa, falando aqui para vocês os meus pensamentos. Para mim não dá trabalho falar, mas para muita gente dá trabalho falar. Tem pessoas que não conseguem falar, é um trabalho, a pessoa fala, a pessoa não consegue, é um sofrimento, vira um trabalho para ela conseguir falar alguma coisa. Então hoje em dia tudo em si é um trabalho, a pessoa existindo já é um trabalho, né? A pessoa existir já é um trabalho, querendo ou não. Tanto diz que é trabalho de parto, né? Para a pessoa estar viva ali é um trabalho de parto, é um parto para a pessoa nascer, para viver, para estar vivo. Então já é um trabalho, né? A vida em si, para estar existindo, é um trabalho, entendeu? Então a gente não pode associar a pessoa não quer fazer nada como vagabundo. Só da pessoa existir, ela já traz algum tipo de benefício para o próximo, né? Se ela traz um prejuízo, beleza, mas todo mundo tem os ônus e os bônus. Todo ser humano traz uma coisa boa como uma coisa ruim, né? Como um prejuízo, como um lucro, como uma satisfação, como uma tristeza. Então todo ser humano tem sua participação na vida, certo? Então é isso que eu queria deixar bem claro, e obrigado e valeu.